E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Você não vai acreditar no que rolou no Vasco nas últimas horas, e a repercussão está sendo gigantesca, tanto dentro do clube quanto fora dele. O presidente Pedrinho, que já é conhecido por não segurar a língua quando o assunto é cobrança de jogadores e resultados dentro de campo, aparentemente perdeu a cabeça de vez e soltou uma declaração que vai marcar a temporada. Segundo fontes que circulam nos bastidores do clube, durante uma reunião fechada com a diretoria e comissão técnica, Pedrinho teria afirmado de forma categórica que um jogador específico simplesmente não joga mais pelo Vasco, independentemente do que aconteça nas próximas partidas. É aquele tipo de decisão que mexe com todo o ambiente, gera rumores, provoca especulações e deixa torcedores ansiosos por respostas. Claro, a notícia começou a se espalhar como fogo em palha seca nas redes sociais, com torcedores divididos entre apoiar a postura dura do presidente e questionar se realmente vale cortar um jogador da forma como o Pedrinho fez. O clima dentro do clube, segundo pessoas próximas, estaria completamente tenso, e a relação entre o presidente e o elenco parece ter atingido um ponto crítico. Se a intenção era enviar um recado forte para todo o time, isso sem dúvida foi alcançado, mas as consequências ainda estão longe de serem previsíveis. O que chama atenção é que essa declaração de Pedrinho não aconteceu em público, mas vazou rapidamente através de jornalistas e insiders do futebol carioca, que não demoraram a espalhar cada detalhe da reunião. A forma como ele falou teria sido ríspida, deixando claro que não há mais espaço para erros, para atrasos de treinos, ou para qualquer comportamento que ele considere prejudicial ao ambiente do clube. O jogador alvo da declaração, até o momento, não se pronunciou, mas especulações apontam que ele estaria completamente abalado com a situação, sem saber como reagir diante da exposição e da decisão drástica do presidente. Nas redes sociais, a torcida começou imediatamente a se dividir. De um lado, aqueles que apoiam a decisão firme enxergam nela uma tentativa de impor disciplina, do outro, os que acreditam que cortar um jogador dessa forma pode gerar ainda mais instabilidade dentro do time. E é justamente essa instabilidade que preocupa quem acompanha o Vasco de perto, porque sabemos que uma reação negativa do elenco pode se refletir diretamente nos resultados dentro de campo, e o calendário não dá trégua. Enquanto isso, jornalistas e comentaristas não param de debater cada nuance do episódio, tentando entender se Pedrinho realmente está disposto a manter sua decisão ou se tudo ainda pode ser revertido com uma conversa interna. O que acontece dentro do clube, especialmente quando envolve figuras de grande poder como o presidente, sempre vira assunto para torcedores, imprensa e até adversários. Pedrinho, com sua postura conhecida por não medir palavras, deixou claro que não aceita atitudes que considera prejudiciais ao time, e isso inclui qualquer jogador que, de acordo com ele, não esteja comprometido com o Vasco. A situação é delicada porque o jogador em questão tem histórico importante dentro do clube, já passou por momentos decisivos e ainda assim se viu em uma posição de vulnerabilidade total diante da decisão da diretoria. Há quem diga que o clima na vestiário nunca esteve tão carregado nos últimos anos, e que Pedrinho quis mandar uma mensagem para todo o elenco de forma direta e inquestionável. Alguns torcedores especulam que a medida extrema possa ser apenas uma estratégia para despertar reação do jogador, mas outros acreditam que a decisão é definitiva, e que veremos um afastamento real, o que mudaria completamente a dinâmica do time em campo. O impacto dessa declaração já é sentido nas redes sociais, com debates acalorados, teorias sobre a causa da explosão do presidente e até apostas sobre quem poderá substituir o jogador caso a decisão se concretize. O episódio também levanta questões sobre o estilo de liderança de Pedrinho, que parece não ter medo de confrontos diretos e prefere decisões drásticas a conversas prolongadas, e isso, naturalmente, acende a atenção de todos que acompanham o Vasco, porque mexe com a alma do clube e com o coração da torcida. Entre torcedores, jornalistas e comentaristas, o assunto já tomou proporções que vão além de uma simples crise interna, virou rumor de grande alcance, que está sendo replicado em cada grupo de WhatsApp, em cada thread do Twitter, e em cada canal esportivo que cobre o Vasco. Pedrinho,
conhecido por não economizar palavras quando está irritado, teria deixado claro que o jogador não será mais considerado parte dos planos do clube, e que qualquer tentativa de defesa interna não mudará sua posição. Esse tipo de atitude, embora drástica, revela a intensidade do clima dentro do Vasco, onde cobranças, pressão e expectativas altas sempre fazem parte do dia a dia. Mas é importante destacar que, por trás de cada decisão extrema, há também uma estratégia. Pedrinho não apenas quer mostrar firmeza, mas também busca enviar sinais claros ao restante do elenco, deixando evidente que erros têm consequências imediatas. A repercussão nas redes sociais mostra como uma declaração interna pode se transformar em um tsunami de opiniões, torcedores em debates acalorados, memes, teorias e especulações sobre o futuro do clube e do jogador. E enquanto os bastidores fervem, ninguém sabe ao certo se haverá reconciliação ou se a decisão será mantida até o fim da temporada, mantendo todos em suspense e aumentando ainda mais a curiosidade sobre os próximos capítulos dessa história. Alguns analistas apontam que decisões assim, embora pareçam impulsivas, podem ter um efeito positivo na disciplina do time, especialmente quando a liderança sente que padrões importantes não estão sendo respeitados. Pedrinho, nesse sentido, pode estar tentando criar um exemplo, mostrando que ninguém, independentemente do histórico ou talento, está acima das regras do clube. Por outro lado, críticos da medida alertam para os riscos, pois afastar um jogador de impacto pode gerar repercussões negativas dentro do elenco e até afetar a performance da equipe em partidas decisivas. A situação é ainda mais delicada porque envolve um jogador que tem relação próxima com parte da torcida, o que significa que qualquer decisão sobre ele será observada de perto e comentada em cada esquina, nas redes sociais e na imprensa. Enquanto isso, nos bastidores do Vasco, as conversas são intensas, com conselheiros e membros da diretoria avaliando impactos, tentando prever consequências e considerando possíveis alternativas. E nesse cenário, cada palavra de Pedrinho ganha peso, cada declaração é analisada e interpretada, e todo mundo parece estar à espera de um desfecho que ainda não se revela, mantendo o clube em clima de expectativa e tensão permanente, quase como se todos estivessem à beira de uma bomba prestes a explodir. As primeiras reações do público começaram a aparecer assim que o rumor vazou, e o que vemos é uma mistura de incredulidade, apoio e preocupação. Torcedores mais jovens, acostumados com a velocidade das redes sociais, reproduzem cada detalhe com intensidade, enquanto torcedores mais antigos tentam contextualizar, lembrando que crises internas já aconteceram em outros momentos históricos do Vasco, mas raramente com tanta exposição. O episódio de Pedrinho, portanto, não é apenas mais uma discussão interna, é um choque de realidades entre diretoria, jogadores e torcida, com repercussões que podem durar semanas. O que está claro é que a decisão do presidente, verdadeira ou rumor, provocou um terremoto dentro do clube, obrigando todos a se posicionarem, opinarem e lidarem com a pressão. E, como sempre acontece no futebol brasileiro, onde rumores ganham força rapidamente, cada detalhe da história passa a ser observado com lupa, e cada passo seguinte antecipado e especulado antes mesmo de acontecer, criando um clima de tensão constante e de expectativa que mantém todo mundo grudado nas notícias sobre o Vasco, como se fosse impossível desgrudar os olhos desse drama que se desenrola. Enquanto o clima no Vasco se torna cada vez mais pesado, a figura do presidente Pedrinho se transforma em protagonista de um verdadeiro espetáculo de tensão nos bastidores do clube. O rumor sobre o jogador que, segundo ele, não joga mais no time, continua a se espalhar com velocidade impressionante, e cada nova publicação nas redes sociais aumenta a pressão sobre todos os envolvidos. Fontes internas afirmam que Pedrinho não apenas está irritado, mas também decidido a mostrar que o poder da presidência não é apenas simbólico, ele quer resultados imediatos e atitudes concretas. Essa postura, no entanto, cria um dilema delicado, porque afastar um jogador do plantel pode gerar uma reação em cadeia, afetando não só o ambiente do vestiário, mas também a confiança da torcida, que já demonstra ansiedade em fóruns, redes sociais e grupos de discussão. Comentadores esportivos e jornalistas especializados já começam a analisar cada movimento do clube, cada declaração e cada treino, tentando antecipar o desfecho dessa crise que, embora interna, ganhou proporções públicas, deixando claro que Pedrinho não está disposto a negociar sua posição. O que resta agora é observar os próximos passos, porque o rumor,
mesmo que não seja confirmado oficialmente, tem poder suficiente para alterar o rumo da temporada e provocar discussões acaloradas por semanas a fio. Alguns analistas sugerem que a atitude do presidente, por mais drástica que pareça, pode ser um movimento estratégico para recuperar o controle do time, especialmente se houver sinais de descomprometimento de jogadores importantes. A pressão sobre o elenco aumenta, e cada atleta passa a ser observado com lupa, porque Pedrinho demonstrou que não aceita erros, atrasos ou comportamentos que possam comprometer o ambiente coletivo. Nesse cenário, o jogador afetado se torna um símbolo da crise, e cada ação sua dentro e fora de campo é interpretada como parte de um grande jogo de poder. Torcedores mais atentos já especulam sobre possíveis substituições, formações alternativas e até mudanças táticas que podem surgir se a decisão se concretizar. O impacto nas redes sociais não para de crescer, com debates intermináveis, teorias sobre os bastidores e uma avalanche de opiniões que coloca o Vasco no centro de todas as conversas esportivas do país. É um verdadeiro case de como uma declaração interna pode se transformar em um fenômeno público, e ninguém quer perder nenhum detalhe do que pode acontecer nos próximos dias, porque o efeito dominó desse episódio promete ser gigantesco. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A situação, segundo pessoas próximas ao clube, é ainda mais complexa porque envolve relações pessoais, histórias de conquistas e momentos decisivos vividos pelo jogador dentro do Vasco. Pedrinho, conhecido por sua postura firme e às vezes impulsiva, parece disposto a arriscar a estabilidade do plantel para enviar uma mensagem clara sobre disciplina e comprometimento. Enquanto isso, a diretoria e membros do conselho tentam avaliar os riscos, ponderar alternativas e, ao mesmo tempo, lidar com a pressão da mídia e da torcida, que acompanha cada movimento com atenção extrema. Esse tipo de crise não acontece de forma isolada, mexe com a estrutura do clube, com a confiança do elenco e até com as expectativas de patrocinadores e parceiros, que observam atentamente como a situação se desenrola. E enquanto rumores e especulações continuam a circular, Pedrinho mantém sua postura firme, deixando claro que decisões drásticas, quando necessárias, serão tomadas sem hesitação. A tensão nos bastidores do Vasco é palpável, e cada treino, cada reunião e cada encontro no clube agora carrega um peso ainda maior, porque todos sabem que o presidente está atento a cada detalhe, e que qualquer deslize pode ter consequências imediatas, criando um ambiente carregado e imprevisível que promete mexer com o coração da torcida. Os torcedores, por sua vez, se dividem em uma verdadeira batalha de opiniões. Há quem apoie a atitude de Pedrinho, defendendo que o time precisa de disciplina e que ninguém está acima do clube, mas também há quem tema que a decisão prejudique o desempenho do time, especialmente se o jogador afastado tiver papel central nas partidas. As redes sociais viraram um campo de guerra de memes, debates acalorados e especulações sobre os motivos que levaram o presidente a tomar essa atitude extrema. Jornalistas especializados apontam que, independentemente do desfecho, a decisão de Pedrinho já se tornou um case de liderança e gerenciamento de crise no futebol brasileiro, porque poucos presidentes têm coragem de tomar medidas tão diretas, mesmo sabendo que isso pode gerar repercussão negativa. Entre torcedores, a expectativa agora é sobre como o jogador reagirá, se haverá reconciliação ou se a decisão será definitiva, e cada declaração sua é analisada, interpretada e repercutida. A crise, mesmo sendo interna, tem efeito direto no moral do time, na confiança do elenco e na maneira como a torcida encara cada jogo. E é exatamente essa combinação de fatores que mantém todos atentos e faz do episódio um dos assuntos mais comentados do momento. Fontes dentro do clube afirmam que Pedrinho, apesar da repercussão negativa em alguns setores, mantém total convicção de sua decisão. Ele entende que a disciplina é essencial e que o Vasco precisa mostrar sinais claros de liderança forte para evitar problemas maiores no futuro. Entretanto, a expectativa de todos os envolvidos é que algo aconteça para acalmar os ânimos, uma conversa interna, uma reunião com o jogador ou até mesmo a entrada de mediadores que possam equilibrar a situação. Mas enquanto isso não acontece, o rumor continua a circular, fortalecendo a narrativa de que Pedrinho perdeu a paciência e está disposto a tomar medidas extremas, independentemente das consequências. A tensão gerada por essa decisão está se tornando quase palpável, porque o clube está em um momento crítico,
E cada palavra, cada gesto e cada movimento dentro do Vasco passa a ser observado e comentado com atenção máxima. E, enquanto o público aguarda ansioso pelos próximos capítulos dessa história, o clube vive um período de instabilidade e expectativa que promete marcar a temporada de forma definitiva, tornando esse episódio uma das crises internas mais comentadas do futebol brasileiro recente. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.